Primeiro jogo de oitavas de final nessa Eurocopa foi Suíça contra a Itália. A Suíça vinha de uma fase de grupos bastante aceitável, não diria que foi brilhante, mas dentro das capacidades ali do elenco que eles têm, eles jogaram direitinho na maior parte do tempo, enquanto a Itália vinha de uma fase de grupos meio complicada, em que eles começaram bem, só que o futebol deles foi murchando ao longo da competição. E quando chegou pra esse jogo aqui, a Itália meio que tava naquela assim, seleção grande, então é favorita, sacou assim? Mas pelo futebol jogado, acho que todo mundo que viu as duas seleções atuarem tinha ideia de que seria um jogo disputado, seria um jogo equilibrado. Se eu não tô enganado, o Yuri no último cast, ele chegou a dizer com as seguintes palavras: esse vai ser um dos jogos mais equilibrados das oitavas de final. E de fato não foi tanto assim, porque a Suíça deu um baile nos italianos, né? Talvez muitas pessoas Foi colocariam bastante equilibrado. um bateu, outro apanhou. Enquanto uma jogava bola, a outra era a bola. Então, esse foi um jogo totalmente fora do normal, né, cara? Acho que teve até Eu tava vendo a transmissão da Globo, eles até comentaram, né, que antigamente a Suíça era a retranca e a Itália era a seleção que tinha mais qualidade, né? E de fato era isso. Quando eu era criança, quando ia falar de retranca, muito se falava da seleção da Suíça, É porque porque tem toda uma vez Copa que do eles Mundo que eles são apareciam em eliminados sem Euro... tomar nenhum gol, não é isso? Então, toda vez que eles apareciam em Euro ou em Mundial, era com uma seleção marcada por uma retranca absurda. É 2 linhas de 5, volta todo mundo, fica dando bicão. E hoje em dia a gente vê a Suíça fazendo o que fez, né, cara? Um jogo com 70% de posse de bola pra cima da Itália. Mas vamos lá, cara, só continuando aqui então. No final das contas, uma coisa que chamou muita atenção pra mim, né, quando foi começar essa partida, é que a Suíça começou com uma alteração ali, né? Saiu o Widmer, entrou o Vargas no time titular, mudança importante, tá? E na Itália mudou todo mundo, irmão. Mudou todo mundo. Vale lembrar, a Itália só não caiu na fase de grupos por causa de um gol do Zaccagni no último segundo da partida contra a Croácia. Senão eles estavam eliminados. E aí o Spalletti acho que olhou e falou: quer saber? Vamos mudar tudo. Aí saiu o Calafiori, que tava suspenso. Entrou o Darmian na zaga. Mancini, na verdade, na zaga, né? O Di Marco tava com problema físico, né? Entrou o El Shaarawy fazendo uma espécie de ponta, fechando ali às vezes por aquele lado também. Dependia mais pra frente, né? A Itália jogando com 4 defensores, esse esqueminha que tá mostrando pra vocês não tá muito correto não, eles jogaram mais um 4-3-3. E aí saíram Jorginho e Pellegrini por Fagioli e Cristante no meio campo, e o Retegui e o Raspadori, que era a dupla de ataque, saíram pra entrar o Scamacca e o Chiesa, ou seja, 6 alterações em relação ao time que pegou a Croácia. Se dá certo, as pessoas vão elogiar a coragem e tal, mas no caso não foi o que a gente viu, né? A Suíça começou essa partida muito superior, e a gente tem até uma imagem aqui com 12 minutos, tinha 72% de posse de bola da Suíça, sendo que em teoria a Itália, quer dizer, em teoria não, né? A Itália que é a seleção grande, historicamente. E teve uma primeira grande chance quando o nosso querido Vargas deixa o Embolo na cara do gol, e o Embolo dá uma telegrafada, né, Yuri? Não sei se tu percebeu isso também, mas assim, ele vai ajeitando o corpo, ele quase fala pro Donnarumma, eu vou bater desse jeito aqui, ó. Aí o Donnarumma faz uma defesa espetacular. Ele parecia um pouco descrente da jogada. Ele achou que ele tá impedido, porque... talvez, não? Ele domina, ele dá umas 2 olhadas assim, como quem tá esperando o bandeirinha levantar o instrumento. Acho que ele deu uma desconcentrada, cara. Se ele tivesse assistido muito o Mbappé fazer gol, ele saberia que numa dessa é pra você chutar no canto do goleiro, né? Porque Exato. o goleiro, na maioria das vezes, o goleiro vai pular pro lado de cá. Você chuta no canto de cá, você mata Eu pensei ele. nisso, ele deveria ter feito isso que ele fez, ou seja, ele inclina o corpo como se ele fosse chutar de um lado, mas ele pega e chuta no canto do goleiro ali, o Mbappé, mestre disso aí, teria feito, né? Mas o Donnarumma fez mais uma defesa que coloca ele até o momento como o melhor goleiro da Copa do Mundo pra mim, né? Defesas monstros que ele fez aí, defesas inacreditáveis. Menos defesas que o Mamardashvili, né? Mas algumas defesas realmente incríveis. O maluco pegou pênalti contra a Croácia, fez milagre contra a Croácia, fez milagre contra a Albânia, parou em bolo nessa jogada aqui, né? Realmente muito bem. E a Itália, assim, não tava jogando absolutamente nada, né? Estavam tentando uma jogada ou outra individual. Tem uma corrida em que o El Shaarawy puxa um contra-ataque, tem uma falta perigosa. Tem uma hora que o Chiesa faz um salcedo ali na zaga da Suíça e acaba conseguindo chutar pro gol e o Akanji salva. Mas, assim, muito dependente de um brilho individual, uma bola longa, sem jogar absolutamente nada. A Suíça tinha um controle completo da partida, completo, né? E aí aos 37 tem uma bela jogada em que o nosso querido Vargas bota para o Freuler, aqui mais um ângulo daquele lance do Embolo, né? Bota para o Freuler entra na área, domina, no que ele domina, acho que ele até deu sorte, cara. A bola dá uma subidinha, aí ela fica pedindo para ser chutada, ele chuta, a bola dá uma desviadinha muito pequena no pé, na perna do Mancini. E
e acaba matando o Donnarumma. Eu até tava com a impressão de que se a bola não desvia era capaz do Donnarumma ter pegado, porque a bola toca no pé dele, né? Ele estica o pé, a bola toca no pé do Donnarumma e entra. E ali a Suíça fazia 1-0 num momento em que parecia que a Itália tava, assim, sendo amassada por uma seleção pequena, né? E outra coisa que aconteceu foi no finalzinho do primeiro tempo, que o Rieder cobra uma falta na entrada da área. E, cara, era gol certo. Donnarumma faz um milagre, né? Ele joga a bola um pouquinho, assim, a bola bate na trave ainda e sai. Então, foi um domínio da Suíça que, se não fosse um goleiro espetacular como o Donnarumma, que inclusive antes da Eurocopa até falei, pô, o Vicario tá em melhor fase que ele, né? Deveria ser titular. Mas Donnarumma, obviamente, assim, incontestável as atuações dele nessa Eurocopa. Pela Itália ele cresce muito, né? Aquela insegurança, aqueles erros individuais que às vezes ele apresenta pelo PSG. Na Eurocopa a gente não viu em nenhum momento, né? O cara simplesmente brilhante. E se não fosse um goleiro do nível do Donnarumma, se fosse um qualquer lá, era capaz de dar 2-0, 3-0 pra Suíça logo no primeiro tempo, né? Foi um primeiro tempo assustador, cara. Porque, assim, a gente sempre elogia a seleção suíça, mas dentro das capacidades da equipe, né? Essa seleção da Suíça, por exemplo, não conseguiu ganhar da Escócia nessa mesma Euro, né? Uma seleção da Escócia que tomou a maior goleada dessa Euro. A maior goleada dessa Euro foi a Escócia contra a Alemanha. É uma seleção extremamente limitada e a Suíça não conseguiu ganhar deles, né? Então, a gente elogia eles, mas a gente sabe que é um time que não é uma máquina, não é a Hungria de 54 2.0, tá ligado? Só que pareceu a Hungria de 54 2.0 hoje, cara. A Itália fez a Suíça realmente parecer uma seleção, parecer a Alemanha, a França, a Espanha, sabe? Porque foi uma diferença muito abismal. Tanto coletivamente quanto tecnicamente, né, cara? Porque eu não acho, cara, que os problemas da seleção da Itália sejam resumidos à qualidade. Claro que se você olha pra qualidade dessa equipe que entrou em campo hoje, pô, tem muitos jogadores ali que com todo carinho, cara, numa Itália 2009 pra trás, digamos assim, uma Itália dos anos 2000 pra trás, cara, é Di Lorenzo, Fagioli, Cristante, Scamacca, El Charali, Mané Mia. Todo carinho, esses caras aí não seriam nem cogitados, cara, no Itália anos 2000 para trás. Eu não acho que isso justifique você tomar um banho de bola da Suíça, cara, que nem foi no primeiro tempo. Porque, assim, a Itália já teve seleções, se brincar, até piores do que essa que tem hoje, em termos de talento individual, e conseguia ser mais competitiva com o próprio Antônio Conte, né? Se você pega a Itália da Euro de 2016, que eliminou a Espanha nas oitavas, aquela seleção da Itália era um horror, cara, também. A maioria dos jogadores era ruins, a única coisa que se destacava positivamente era a defesa ali com o BBC, com o Buffon. E mesmo assim, era um time extremamente bem treinado pelo Antônio Conte. O que a Itália fez hoje, cara, esse primeiro tempo. Segundo tempo, claro que a Suíça deu uma baixada de ritmo, né? A gente ainda vai falar. Mas esse primeiro tempo foi uma humilhação total. E o segundo tempo acho que começa mais humilhante ainda, Yuri, porque até eu não consegui pegar o frame aqui pra colocar pra vocês, mas o que acontece, né? A Itália vai dar saída de jogo no segundo tempo. E aí eles fazem uma jogada ensaiada muito entre aspas. Eles colocam, tipo, 8 jogadores na linha do meio campo, assim. E assim que eles dão a saída de jogo, esses 8 caras, sei lá, 6, não sei quantos foram, né? Começam a já se mandar pro ataque. Com certeza tinha alguma jogada de sair jogando rápido ali, alguém fazer uma enfiada de bola lá por cima, né? Mandar uma bola pra alguém ganhar de cabeça lá e tal. Só que aí eu não... Acho que foi o Fagioli, se eu não tô enganado, a bola cai no pé dele. E ele todo torto, cara, ele manda o passe no peito do volante da Suíça, agora eu não lembro quem que era também. Né? Então numa saída de jogo que era pra ser assim, pô, começando o segundo tempo, vamos dar uma resposta aqui, né? E começa com uma jogada ensaiada, de repente ali que a gente já conhece e tal, pra fazer o que a gente conseguiu fazer tão bem no treino. Pô, os caras fazem de uma forma ridícula, cara. Deu 5 segundos do segundo tempo e a Suíça já tava no contra-ataque. Eu não tô de sacanagem. A Itália fez uma jogada ensaiada, muito entre aspas, de forma tão tenebrosa que eles deram um contra-ataque com 5 segundos do segundo tempo. Sem ninguém quase pra defender. Tinha sobrado uns 2, 3 malucos lá atrás. Aí a Suíça dá uma trocadinha de passes ali e no final das contas eles até perdem um pouco o timing do contra-ataque. Vocês podem ver pela imagem aqui que já tinha mais jogadores da Itália que tinham voltado. Mas de qualquer maneira eles estavam voltando daquela maneira um pouco desorganizada, né, afobados ali. A bola chega no Eibicher, que toca para o Vargas. E o Vargas manda um tirambaço de fora. Na real, tava dentro da área, né? Mas quase na linha ali. No ângulo do Donnarumma, foi uma finalização daquelas muito brabas, porque o Donnarumma, além de estar muito bem, ele tem uma envergadura muito grande, né? Ele é um goleiro alto. Então, pra tu conseguir tirar dele daquela posição,
tu tem que botar aquela bola que foi exatamente como o Vargas fez, ou seja, a bola sobe um pouco, faz aquele arco meio que por cima, né, e dá uma caidinha de leves assim, pra morrer no ângulo. Isso foi com 20 e poucos segundos do segundo tempo. Pensa só, cara. Imagina o papo... Diga. Ainda sobre a jogada, que essa jogada foi digna de Vasco na NFL. É um vídeo famoso que tem na internet de uma jogada ensaiada que o Vasco ia fazer, numa saída de kickoff também, que se posiciona todos os jogadores do Vasco assim na linha central do campo, aí dá o kickoff, a bola vai pra um cara mais atrás e ele dá o balão pros caras tudo correndo. Aí teve um cara que gravou um vídeo, ó o Vasco na NFL, ó a jogada ensaiada. Aí sai a jogada, o cara vai dar um lançamento, erra o lançamento todo, a bola vai pra lateral. É uma desgraça, cara. Não joga, é assim, uma coisa patética. Se eu não me engano, era o Valentim, né, era que tava treinando o Vasco nessa época. Enfim, a Itália hoje foi realmente digna daquele time do Vasco. Com 20 e poucos segundos de segundo tempo e tava 2-0 pra Suíça. E aí tu pensa, a seleção da Itália foi massacrada pela Suíça no primeiro tempo, controlada. Aí os caras chegam no vestiário, se pá, o Spalletti tava lá, dando instrução tática, falando: vamos, caramba! Vamos jogar igual vocês cantam o hino, porque pra cantar o hino vocês são top, vocês são tudo uns leão. Né? Parece que todo mundo tá no filme 300 lá, todo mundo espartano. Mas pra jogar tem que mostrar um pouco desse espírito. Vamos, rapaziada. Aí os caras todo... Pá! Vamos lá, não sei o que. Aí saíram, deu 20 segundos, os caras tomaram um gol, velho. Cara, foi ridículo. Eu tava rindo aqui em casa, sozinho. E o Vargas tem uma história bem bonita, porque há 3 anos atrás, na Eurocopa de 2020, jogada em 2021... ele perdeu o último pênalti nas quartas de final contra a Espanha, né? Então ele ajudou a seleção da Suíça, no final das contas, a ser eliminada. Ele foi um vilão, digamos, naquela situação. E aí ele volta 3 anos depois e é o principal jogador da Suíça que passa pela atual campeã. Vai lembrar, a Itália, neste momento, a última campeã da Euro é a Itália, beleza? E ele consegue eliminar a Itália aí e partir para mais uma fase de quartas de final com a Suíça. O Vargas deu um passe para gol no primeiro gol do Freuler, né? E no segundo gol é ele mesmo quem marca. E aí depois da partida aí, cara, eu vou te falar o que aconteceu, tá? Primeiramente, tem uma bola que talvez seja o maior perigo que a nossa querida seleção da Itália conseguiu levar o gol da Suíça, que é uma bola cruzada para a área, o Char vai tirar de cabeça, o zagueirão suíço, e ele manda contra o próprio Patrimônio. Aí o Sommer fica só olhando, a bola bate na trave, né? Então por muito pouco ele não fez um gol contra, bizonho aí. E eu diria que talvez seja o lance principal aí da Itália no segundo tempo. Porque no final das contas o Spalletti fez um monte de alterações, botou atacantes. Então, por exemplo, em certo momento ali, a partir de alguns minutos do segundo tempo, já tinha o Reteg e o Scamacca, 2 centroavantes ali. Começou a botar o time mais ofensivo, né? Demorou pra tirar uns caras que não estavam jogando nada, que é o Fagioli, o Cristante. Mas a Itália não tava conseguindo ter... Eles tinham tirado Barella muito cedo no segundo tempo, né? Mas a Itália não tava conseguindo ter muita criatividade e gerar chances claras. Não teve nenhum momento assim que o Sommer, se viu ali tendo que fazer 2, 3 defesas pra parar a Itália. Teve uma bola que foi na trave, num lance que vem um lançamento do Cristante, mas não vale nem a pena comentar porque tava impedidaço, não valeria de qualquer maneira. A Itália tentando aquela empurrância, tentando ali, né, no cruzamento e tal, mas a Suíça com total controle do jogo, não foi sofrido, não foi assim, a Itália botou uma pressão monstra, que a Suíça quase tomou um gol, não sei. Não, nenhum momento parecia assim que a Itália tava realmente conseguindo pressionar. Tanto é que no privado, assim, no Discord, né, até faltava acho que uns 15 minutos pra acabar o jogo, eu falei, acho que já era, mano, já era. Só se bater uma bola na mão de alguém ali, for um penal assim arranjado, pra Itália conseguir de repente meter uma pressão, porque pelo futebol jogado não saía nada dali. E aí eles pagaram preço, cara, porque no primeiro tempo, seja por comportamento de jogadores ou por tática do Spalletti, muito provavelmente porque o técnico mandou, eles estavam defendendo com um bloco tão baixo, cara. Pera aí, cara, tudo bem, vocês não são uma geração de ouro, não tem nenhum Del Piero nessa seleção, mas pera aí, vocês são a Itália, cara. Os caras estavam defendendo todo mundo atrás da bola, praticamente os 11 ali, num bloco muito baixo, a Suíça controlando o jogo e não tinha pressão do italiano pra tentar roubar a bola, os caras não conseguiam atrapalhar o meio campo da Suíça que tava controlando a partida. Então, cara, foi uma Itália que foi mal em todos os aspectos, né? O meio campo engolido pelo meio campo da Suíça, o ataque nulo, e a defesa, embora em alguns momentos eles tenham conseguido segurar, em vários outros deixaram passar. Então a Suíça meteu 2-0 numa Itália que levanta muitos questionamentos sobre essa seleção, que vai lembrar, ficou fora da Copa do Mundo 2018, ficou fora da Copa do Mundo 2022, foi eliminada agora cedo e parece cada vez mais que aquela vitória da Eurocopa de 2021 sob o comando do Roberto Mancini foi mais um acidente de percurso, né? Foi um trabalho brilhante do Mancini para conseguir tirar pedra dessa geração de certa maneira, né? Mas os italianos fizeram uma Eurocopa que
Depois eu até resumi aqui no Twitter, né? Basicamente foi assim, começaram, né, contra a Albânia, uma boa estreia, mas ainda assim quase tomaram gol no final, o Donnarumma fez aquela defesa de costela. Contra a Espanha, tomaram 3-0, foram engolidos vivos. Contra a Croácia, jogo fraco, se salvaram no último lance. E contra a Suíça, mais uma vez, foram engolidos. O desempenho deles foi caindo desde a estreia, né? Até o jogo de hoje, que foi absolutamente tenebroso. E pra Suíça, meus parabéns, jogaram direitinho. Não é uma seleção cheia de craques, tá? Mas são caras que sabem o que tem que fazer em campo e tecnicamente muitas vezes estão se superando, estão indo muito bem. É só ver o gol do Vargas hoje. Pô, o Vargas joga no Augsburg, irmão. Joga há anos lá. E meter um gol desse calibre contra o Donnarumma não é fácil, né? Então os jogadores da Suíça estão muito confiantes, estão muito bem treinados. Yuri, Itália pra casa, meu amigo. Pra casita. Confesso que eu não esperava que fosse ser dessa forma, né? Eu palpitei que o jogo seria equilibrado, achei que qualquer um dos dois poderia se classificar. Achei que seria um jogo duro, decidido no detalhe, talvez até prorrogação, mas a Itália em momento algum teve chance, né? Eu vejo muitas pessoas às vezes reduzindo o debate à geração italiana. Isso tem acontecido já tem um tempo. Acho que, sei lá, nos últimos 10 anos, toda vez que vão falar da Itália, sempre dizem: ah, mas essa Itália não é tão boa quanto a Itália de 96, não é tão boa quanto a Itália de 2000. É sempre reduzindo o debate à qualidade técnica, mas eu acho que o principal problema aqui foi o trabalho do Spalletti, cara. Não tem pra onde correr. Até só pra te interromper bem muito rapidinho, ruim, eu acho que esse ponto da qualidade de jogadores é relevante, óbvio que essa geração da Itália é fraca, mas, por exemplo, tu pega o talento que tem na seleção italiana, é superior ao talento que tem na seleção da Suíça. E a Suíça jogou muito melhor, parece muito mais bem treinada. Então não é só uma questão de talento, é óbvio, né? Eu citei aqui o exemplo da Itália do Conte. Eu fui buscar aqui o time, a Itália do Conte, que jogou a Euro de 16. Como eu falei, o grande destaque individual era a defesa, né? Tinha o Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Agora, quando você chega do meio pra frente, meu irmão, aí é que a pizza começa a queimar. Meio pra frente a gente tinha o De Rossi. Aqui o De Rossi já, Matusalém ali. Giaccherini! E o nosso grande Giaccherini aqui. Parolo, que não é aquele influencer do São Paulo, é outro. Nossa. Parolo com P. O Parolo era A gente tem ilimitado, cara. Florenzi na ala direita. De Siglio na ala esquerda. Agora o ataque é a cereja do bolo. O ataque era Éder, aquele. Tá no São Paulo ainda? Se eu não me engano, tá no São Paulo, né? Ou foi embora, não me lembro. E o Graziano Pelle. Esse era o time do Antônio Conte na Euro 2016. Que era uma seleção muito mais competitiva do que essa Itália de agora, né? E assim, a Itália que foi campeã da Euro em 2021 também não era... A Inglaterra, por exemplo, que foi vice para eles, tinha muito mais talento individual. Então, isso são bons trabalhos, né? São bons treinadores ali fazendo os seus bons trabalhos. Coisa que o Spalletti não conseguiu fazer. Eu não sei se dá pra você acreditar toda a culpa a ele. Eu acho que ele errou bastante nessa Euro. Errou em escalações, errou em trocas, né? As substituições dele hoje são uma bizarrice. Cara, acho que ele errou em tudo hoje, assim. A tática, as instruções, a jogada ensaiada, as substituições, tudo. Ele volta pro segundo tempo com o Zaccagni no lugar do El Shaarawy. El Shaarawy, ele foi faraó hoje mesmo, né? Sumiu totalmente. Ele tava no enigma do milênio hoje, ninguém conseguiu achar ele, ninguém conseguiu resolver o quebra-cabeça do milênio ali para achar ele. Depois ele colocou aos 64 o Retegui no lugar do Barella. Eu não quero nem comentar muito essa substituição do Barella, porque o Barella tomou um tostão no primeiro tempo e ele sentiu muita dor, cara. De repente, assim, depois do intervalo, porque tostão, quando você para de correr, aí é que começa a doer mesmo, cara. Quando você toma um tostão ali na coxa, pra quem já jogou bola, já tomou tostão. Quando você para de correr, que esfria, nossa senhora, começa a doer pra caralho a sua coxa. Então talvez o Barella estivesse jogando com muita dor ali e por isso ele pediu pra sair mais cedo. Deve ter pensado, a gente não vai classificar mesmo, vou estar jogando com dor não. Tira eu aí, ô espaguete. Aí depois ele colocou o Cambiasso e o Pellegrini no lugar do Cristante e do Darmian. O Cristante que demorou pra caramba pra sair. Cara, o Cristante e o Fagioli, Jesus amado, cara. Eu não via uma dupla de meio campo ser tão engolida assim desde que o Flamengo jogava com o Ilharão e Márcio Araújo como dupla de volantes ali. Cara, nossa senhora, eles foram péssimos hoje, cara. Foram totalmente engolidos pelo meio campo da Suíça. Fato. E aí no final ele colocou o Fratesi no lugar do Fagioli. O Di Lorenzo jogou a partida inteira. Cara, essa Euro do Di Lorenzo... Nossa. É uma parada surreal, cara. Nossa senhora, é inacreditável que esse cara, há um ano atrás, foi destaque daquele time do Napoli, que foi campeão italiano.
A temporada dele é ruim e a Euro dele é um desastre, cara. Cara, pra mim é A até Euro uma dele é um surpresa que ele tenha se desastre. mantido como titular depois daquele jogo contra a Espanha. Cara, o que o Nico Williams jantou esse maluco de Não, um lado pro outro, de cima pra baixo, aquele jogo foi uma doideira. não deu pra entender, cara. Sim, a sensação era que o Spalletti não conhecia totalmente o elenco, né? Parecia que, sei lá, ele tava mais, eu conheço o Di Lorenzo porque trabalhou comigo no Napoli e o resto eu vou ver. O Jorginho, cara, que foi destaque da Itália na última Euro, ele nem entrou hoje, cara. Ele foi barrado do time titular e nem entrou. E assim, eu nem acho que o Jorginho é um jogador excepcional, mas ele é pior que o Fagioli e o Cristante para nem entrar. Depois do primeiro tempo que o Fagioli e o Cristante fizeram, eles terem voltado pro segundo tempo já tá errado. Cara, quando você passa 45 minutos com seu tempo, com seu meio-campo sendo surrado, sendo dominado, sendo feito de palhaço. Cara, se você volta pro segundo tempo com o mesmo meio-campo pensando que não, os caras tomaram banho agora vai mudar. Não é assim que funciona, cara. Sério, o Spalletti hoje, cara, parece que ele, pô, quer saber, irmão? O verão tá aí, tô aqui nessa desgraça, quero curtir minhas férias e é isso aí, quero voltar para casa mais cedo, comer um macarrãozinho com salsicha e vambora, irmão. Tô nem aí pra nada, porque não dá pra explicar o que ele fez hoje, cara, não dá. A Itália foi totalmente dominada, totalmente massacrada. O jogo não foi assim, não foi um placar maior por causa do Donnarumma. Acho que foi de todas as eliminações da Itália, cara. Acho que essa foi a pior desde 2010, né? Aquela eliminação na Copa 2010 foi bem patética, mas essa de hoje foi a pior de lá pra cá. A gente acabou escolhendo aqui então o nosso querido Rubem Vargas como o Man of the Match. Ele também ganhou o Man of the Match da UEFA, né? Obviamente o oficial aí. E também, cara, vale ressaltar que, assim, eu não sei, a gente tava até comentando internamente, né? Se o Spalletti fica ou não, mas eu tenho a impressão que pelos resultados aí, cara, ele não deve ficar. Vale lembrar que a Itália não fez nenhum jogo assim realmente dominante nessa Euro, né? Apanhou pra Espanha, só não caiu por causa de um gol milagroso no último segundo na fase de grupos. Agora caiu pra Suíça. É um trabalho fraco. E pelo que eu vi um pouquinho assim da repercussão dos gringos, né, sobre o Spalletti, sobre de uma galera que acompanha o futebol italiano e tal, pô, os caras já estão querendo a cabeça do maluco, né? Vale ressaltar que agora a Itália tem o desafio de tentar voltar para uma Copa do Mundo, coisa que, cara, é doideira. Mas olha só, eles não jogam uma Copa do Mundo desde 2014, cara. Completamos 10 anos. Pensa só, cara, a Aquela Copa Itália. que eles enfrentaram o Fluminense antes da Copa. É a Itália, né? É muita doideira, cara. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas acho que vai ter mudanças lá no comando técnico. A geração meio que é isso aí, não tem muito pra onde correr. Tem alguns jogadores jovens surgindo, mas tem que pegar um treinador que consiga tirar. Pô, com todo respeito, se o Murat, nosso querido técnico da Suíça, né? Nosso querido Hannibal Lecter, como é que é o nome do ator mesmo? Mads Mikkelsen da Suíça. Consegue fazer esses caras da Suíça jogar bola, pô. Se o Ralf Rangnick consegue fazer aquele time da Áustria jogar bola, pô, dá pra fazer esses caras da Itália jogar bola. Beleza, não é um elenco da França, não é um elenco da Inglaterra, mas dá pra fazer. Como? Aí já não sei. Quem que vai treinar? Se é uma questão de dar tempo ou não dar tempo. Não me parece que seja isso pro Spalletti, né? Mas é uma questão a se pensar aí, porque o futuro dessa seleção tá muito triste agora. Os caras estão lá vivendo de glórias passadas, né? Diga. Eles não vão ficar fora da Copa do Mundo, porque é com 48 Ah, é seleções verdade, é agora. verdade. Abriu muita vaga, né? Se não, não, se ficar fora com 48 seleção, Aí fecha. devolve as 4 Copas do Mundo, devolve as 2 Eurocopa, e vamos decretar o Zidane bicampeão do mundo, vamos dar o título de 2006 para ele, vamos botar o Materazzi de volta lá pros Zidane dar outra cabeçada nele. Rapaz. E, pô, porque não tem condição, cara, não dá para ficar. Mas assim, além de tudo, cara, o Spalletti no pós-jogo, ele se justificou dizendo que é o que dá para fazer com esse time da Itália. Ele falou que é o que esse time é capaz hoje. E ele ainda disse que faltou vontade para os jogadores. Cara, Nossa. é aquele Perdeu discurso o elenco clichê de já sempre, tranquilo. né? Tá indo embora já. Não, assim, eu até comentei com o Pedro, durante o jogo, né, o jogo ainda tava rolando, tipo, é uma eliminação de merda, mas é só um ano de trabalho, né, ele assumiu o time ano passado, talvez ele ainda continue pro Mundial de 2026, mas ele tem se queimado tanto com os jogadores, cara, que eu acho muito difícil que a Federação Italiana banque. Porque se ela bancar, provavelmente vai ter muito jogador pedindo para não ser convocado. E aí, numa dessa, vai estourar na parte do treinador, cara. Cara, o Spalletti realmente ele parece estar de saco cheio já. Ele foi se aventurar ali para treinar a seleção, mas nessa reta final ele fez tanta e ele falou tanta que parece que ele tá implorando para ser demitido. Me demite, vai, me manda embora. Me manda, meu Deus, me tira daqui. Eu não quero mais.
Daqui a pouco ele aparece aí treinando algum outro time da Série A. Lembrando que ele já treinou Inter, Roma, Napoli. Deve ter treinado mais algum aí que eu não tô lembrando. Vai aparecer treinando outro. Vamos dar uma olhada na imprensa italiana, beleza? Aqui na Gazeta dello Sport eles disseram o seguinte: azul profundo. O que acontece agora? Reflexões em andamento, não só sobre o Spalletti, né? Basicamente eles acham que não deve se garantir a permanência do Spalletti e também tem que pensar sobre outras questões envolvendo a seleção. Eles dizem, e eu concordo, que apenas o Donnarumma foi salvo do elenco. Cara, a Eurocopa do Donnarumma é irretocável na minha opinião, foi muito boa, né? Talvez também dê pra salvar o Barella ali, que fez uma fase de grupos bem interessante. E algum outro jogador, de repente o próprio Calafiori surgiu muito bem, né, nessa Eurocopa. Mas realmente tem muitos jogadores ali que ficaram devendo. Aqui chegamos no Corriere della Sera. Eles disseram o seguinte sobre o Di Lorenzo: como ele é um filho para Spalletti no que diz respeito ao futebol, podemos falar de um caso completo de nepotismo. 4 jogos, um pior que o outro. Vamos então para a mídia suíça. Lá na mídia suíça é o seguinte: a Suíça triunfa em Berlim, uma conquista gravada na pedra, ou seja, para ficar para a história, né? Eles também disseram o seguinte: estamos nas quartas de final, a vida é bela, faz uma referência ao filme, né? A Vida é Bela, é uma brincadeira aí. E tem mais, lá no Blick da Suíça eles disseram o seguinte: agora não precisamos mais temer ninguém. Os caras estão cantando em suíço, né? No idioma suíço estão cantando o seguinte: o Real Madrid pode esperar. É isso que eles estão cantando agora. E por último, o Yakin, né? O Murat Yakin, técnico da Suíça, disse o seguinte: atenção, que o maluco não só ficou satisfeito, como quis aí pisotear em cima da Itália. Sabíamos que se a Itália viesse com 4 defensores, nós os destruiríamos. Que isso! E aqui em Skywalker tá nervoso, filho. Yuri, algum último comentário sobre os suíços aí? Que vai ser triste, né, quando eles forem eliminados para a Inglaterra e o Pedro Silveira tiver que vir aqui comentar em cima, mas vai ser um momento pelo qual a gente vai ter que passar junto. Cara, sem brincadeira, se a Suíça jogar o que jogou hoje contra a Inglaterra, eles vão destroçar os ingleses, cara. O Southgate vai cair de joelho e vai pedir perdão. Não dá pra jogar isso contra a Inglaterra. Porque a Inglaterra é um time que ele joga mal pra caramba, mas ele faz o adversário também jogar meio estranho. O jogo fica meio na lama. Ele leva o nível pra baixo, né? Tipo uma luta de sumô, fica um empurrando o outro. É um negócio meio esquisito, tá ligado? Então, eu acho difícil que isso aconteça. Beleza, então, cara. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou nossos comentários, beleza? Suíça, ó, merecidíssimo, tá? Não é que a Itália jogou bem, a Suíça meteu 2 gols cagados, não. Merecidíssimo. Ganhou a que foi a melhor seleção de longe, de longe. Então parabéns à Suíça, parabéns a Murat, Mads Mikkelsen, vilão de filme. E a Itália, sinceramente, tem realmente muita coisa pra consertar, beleza?